Olá, eu sou o Detetive Rex e você está no RexCast. O caso de hoje, é daqueles que fazem até minha cauda parar de balançar e meu coração de detetive acelerar. Uma história de traição familiar que vai mexer com cada fibra do seu ser. Preparado? Então deixe seu like agora, se inscreva no canal e comenta aí embaixo de onde você está ouvindo nosso podcast. Agora, vamos ouvir a nossa convidada de hoje. Dona Natália, o microfone é seu. Obrigada, Rex. Você sabe, tem histórias que a gente carrega no peito por tanto tempo que quando finalmente consegue contar, é como se um peso de 1000 quilos saísse dos nossos ombros. O que eu vou revelar aqui hoje vai chocar vocês tanto quanto chocou a mim. Imagine descobrir que a pessoa em quem você mais confiava, a pessoa que você tratou como uma filha, estava tramando pelas suas costas a traição mais cruel que uma sogra pode receber. Vocês acreditam que existe sogra que é traída pela própria nora, que é excluída do casamento do próprio filho? Pois é, eu também não acreditava até isso acontecer comigo. Meu nome é Natália, tenho 58 anos e durante 28 anos criei meu filho Mateus sozinha. O pai dele nos abandonou quando Mateus tinha apenas 2 anos. Trabalhei triplo, limpei casa, vendi salgadinhos, fiz de tudo para dar educação e amor para meu menino. Mateus sempre foi minha vida, meu mundo, minha razão de existir. Quando ele trouxe Bianca para casa há 3 anos, eu a recebi de braços abertos. Tratei ela melhor que uma filha. Bianca havia perdido a mãe quando adolescente. Então pensei, essa menina precisa de uma figura materna, e foi isso que fiz. Cozinhava seus pratos favoritos, dava conselhos, ajudei a escolher roupas, emprestava dinheiro quando precisava. Nossa casa estava sempre aberta para ela e eu a amava como filha. Mas vocês sabem qual é o problema de amar demais? É que a gente fica cego para os sinais, e os sinais estavam lá. Bianca começou a mudar comigo. Antes me ligava todo dia, me chamava para sair, pedia conselhos. De repente ficou fria, distante. Quando perguntava sobre os planos deles, respondia com meio palavras. Ah, dona Natália, ainda estamos decidindo. Mas o pior era o jeito que meu próprio filho estava mudando. Mateus sempre foi grudado em mim, sempre me contava tudo, sempre me pedia opinião sobre suas decisões importantes. De repente, ele começou a ficar evasivo também. Quando eu perguntava sobre casamento, sobre planos futuros, ele mudava de assunto rapidamente. Mãe, quando rolar, você vai ser a primeira a saber. Essa frase ele repetiu umas 20 vezes nos últimos 6 meses. Você vai ser a primeira a saber. Mentira, tudo mentira. A primeira pista real de que algo estava errado aconteceu 3 semanas antes da tragédia. No supermercado encontrei a prima da Bianca, Carla. Ai, tia Natália, que emoção esse casamento. A Bianca está radiante nos preparativos. Preparativos, Carla, que preparativos. Eles ainda nem decidiram a data. A cara dela mudou. Ah, esquece, tia, me confundi. Mas vi no olho dela que não era confusão, era segredo. Vocês conseguem imaginar o que é descobrir que estão tramando algo pelas suas costas? Que a pessoa que você ama está escondendo algo de você. Eu cheguei em casa naquele dia com o coração apertado, mas ainda tentando me convencer de que estava imaginando coisas. Natália, para de paranoia. Seu filho te ama, mas o instinto de mãe é uma coisa muito poderosa. E o meu estava gritando que algo muito ruim estava para acontecer. Nos dias seguintes, prestei mais atenção. Mateus e Bianca cochichavam quando eu chegava perto. O telefone dele tocava e ele saía do cômodo para atender. Bianca parou de me visitar. Quando ligava, sempre tinha desculpa. Estou correndo agora, depois ligo de volta. Mas nunca ligava. E então chegou aquela quinta-feira maldita, dia 15 de outubro, o dia que minha vida virou do avesso para sempre. Eu estava ansiosa para ver meu filho porque fazia quase uma semana que a gente não se falava direito. Liguei para ele pela manhã. Filho, que tal almoçarmos juntos hoje? Faz tempo que não conversamos com calma. Ele hesitou. Mãe, hoje não vai dar, não. Estou muito atarefado. Tá bom, então amanhã. Amanhã também vai ser corrido, mãe. Deixa eu te ligar no final de semana. Final de semana? Meu filho nunca havia me dispensado assim. Algo estava definitivamente errado. Então eu tomei uma decisão e até a casa deles para resolver isso de uma vez por todas. Era melhor enfrentar a verdade, qualquer que fosse ela, do que ficar nessa agonia de não saber o que estava acontecendo. Cheguei na casa deles às 2 da tarde. Toquei a campainha várias vezes, mas ninguém atendeu. Dei a volta e vi que o carro do Mateus estava na garagem. Eles estavam em casa, mas não estavam me atendendo. Por quê?
Usei a chave que eles haviam me dado para emergências e entrei. A casa estava em silêncio total. Mateus, Bianca, nada. Subi para o quarto e ouvi vozes baixinhas vindo do escritório. Quando me aproximei da porta, escutei meu próprio filho falando: Bianca, é melhor assim. Minha mãe pode ser muito intensa. No casamento vai ser só nossa festa, do nosso jeito. A resposta da Bianca me cortou como uma facada. Exato, amor. Sua mãe sempre quer decidir tudo. No nosso casamento não precisamos dessa energia. Mas o pior veio depois. Mateus disse: então está decidido. O casamento é amanhã, só nós dois, o juiz, as testemunhas e pronto. Depois a gente inventa uma desculpa para minha mãe. Uma desculpa qualquer para mim. Eu era apenas uma desculpa na vida do meu filho. Meu mundo desabou ali mesmo. Minhas pernas ficaram bambas. Meu coração disparou. Eles estavam planejando se casar no dia seguinte e me excluir completamente. Não era apenas sobre não ser convidada. Era sobre ser considerado um problema a ser contornado. Saí da casa em choque completo. Chorei tanto que meus olhos ficaram inchados por 3 dias. Como eles puderam fazer isso? Como meu próprio filho pôde me trair assim? Uma traição de filho dói muito mais que traição de marido. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Eu fiquei acordada pensando em tudo que eu tinha feito de errado. Será que eu realmente era tão invasiva assim? Será que eu realmente atrapalhava a felicidade deles? Comecei a questionar cada gesto meu, cada palavra que eu tinha dito, cada conselho que eu tinha dado. Talvez eu realmente fosse o problema. Mas sabe o que é mais doloroso nisso tudo? É que no dia seguinte, sexta-feira, eu acordei ainda com uma esperança boba de que eles mudassem de ideia. Que meu filho lembrasse de todo o amor que eu tinha por ele e me ligasse: mãe, desculpa, não posso me casar sem você do meu lado. Mas não, o telefone ficou mudo o dia inteiro. Às 5 da tarde eu não aguentei mais. Liguei para o Mateus. Filho, tudo bem? Como foi seu dia? Tudo normal, mãe. Só trabalhando, trabalhando. Ele tinha se casado há algumas horas e estava mentindo para mim. Que bom, filho. E a Bianca? Ela tá bem também. Nesse momento eu senti que precisava dar uma chance para eles confessarem. Mateus, eu estava pensando aqui quando vocês vão marcar o casamento, porque eu quero ajudar a organizar tudo. E foi aí que aconteceu o momento mais cruel da minha vida. Mateus fez uma pausa longa. Depois, com a voz mais fria que já ouvi dele, disse: mãe, na verdade a gente já se casou. Foi hoje de manhã. Só isso, sem pedido de desculpas. Sem explicação. Como assim vocês já se casaram? Foi no cartório. Só nós dois. Mas como vocês puderam fazer isso sem me avisar? Eu sou sua mãe. A gente queria uma coisa reservada, sem pressão, sem estresse. Sem estresse. Eu era estresse na vida dele? Gente, vocês conseguem sentir a dor que eu senti nesse momento? Descobrir que seu próprio filho, a pessoa mais importante da sua vida, te considera um estresse, uma pressão. Descobrir que o dia mais importante da vida dele aconteceu sem você. E que isso foi uma escolha deliberada dele. Mateus, eu não acredito que você fez isso comigo. Eu sou sua mãe. Como você pôde me excluir do seu casamento? Mãe, não fica assim. A gente pode fazer uma festa depois. Uma festa depois? Como se isso fosse apagar a dor da exclusão. Como se isso fosse consertar a traição. Eu desliguei o telefone e desabei. Chorei como não chorava desde a morte da minha mãe. Era uma dor diferente de qualquer outra que eu já tinha sentido. Era a dor de descobrir que o amor da sua vida não te ama da mesma forma. Que você não é prioridade. Que você é dispensável. Mas vocês sabem que o pior ainda estava por vir? No sábado pela manhã, eu resolvi ir até a casa deles para tentar conversar pessoalmente. Precisava entender os motivos. Precisava que eles me explicassem como puderam fazer aquilo comigo. Cheguei lá às 10 horas. Toquei a campainha e foi a própria Bianca quem atendeu. Oi, dona Natália. Só isso. Oi, dona Natália. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse participado da conspiração para me excluir do casamento do meu próprio filho. Bianca, eu preciso conversar com vocês. Ah, dona Natália, a gente está meio ocupado agora. Ocupado com o quê? Vocês não podem me dar nem 10 minutos para explicar por que me excluíram do casamento de vocês? A cara da Bianca mudou. Ela olhou para trás, chamou o Mateus. Quando meu filho apareceu, eu nem reconheci o olhar dele. Era frio, distante, irritado. Mãe, o que você quer? O que eu quero? Eu quero entender como meu filho virou um estranho. Mateus, eu quero entender por que vocês fizeram isso comigo. E então saiu da boca dele a frase que me arrasou completamente. Mãe, a gente tomou essa decisão porque você é muito controladora. Você sempre quer decidir tudo na nossa vida.
A gente queria um momento só nosso, controladora. Eu que sempre apoiei todas as decisões dele. Eu que nunca proibi nada. Eu que sempre coloquei a felicidade dele acima da minha própria. Como você pode me chamar de controladora? Mateus, quando eu já tentei controlar alguma coisa na sua vida? Mãe, você sempre dá opinião sobre tudo. Sobre onde a gente vai morar, sobre o que a gente vai fazer, sobre nossos planos. Dar opinião é ser controladora? Quando você pede minha opinião, eu dou. Quando você não pede, eu fico quieta. Mas a pior parte não foi nem a acusação de ser controladora. A pior parte foi quando a Bianca, que até então estava quieta, resolveu falar. Dona Natália, a senhora precisa entender que agora o Mateus tem uma esposa. Eu sou a prioridade dele. A senhora sempre vai ser a mãe dele, mas eu sou a esposa. Prioridade? Como se eu estivesse disputando o lugar dela. Como se eu não soubesse que uma esposa é prioridade. Eu só queria continuar sendo parte da vida do meu filho. Nesse momento eu olhei nos olhos do Mateus, esperando que ele defendesse nossa relação. Que ele dissesse para Bianca que mãe e esposa não são rivais. Que ele dissesse que tinha espaço para amar as duas. Mas não, ele ficou do lado dela, completamente do lado dela. Mãe, a Bianca está certa. Agora nossa prioridade é nosso casamento, nossa vida a dois. Foi aí que eu entendi que tinha perdido meu filho. Que eles não estavam me excluindo só do casamento. Eles estavam me excluindo da vida deles. E, gente, se vocês acham que há dor para por aí, vocês estão enganados. Porque a humilhação que eu ia sofrer ainda estava por vir. Na segunda-feira, no trabalho, minha colega Fernanda veio animada. Natália, que alegria! Soube que seu filho se casou. Deve ter sido emocionante. Como eu ia explicar que nem sabia que meu filho estava se casando? Foi sim. Você deve ter chorado vendo ele no altar. Altar. Foi no cartório. E eu nem estava lá. O pior foi na quarta-feira, quando encontrei minha comadre Teresa. Por que não me contou que o Mateus ia se casar? Como eu ia explicar que também fiquei sabendo por acaso? E foi exatamente nesse momento que eu percebi que precisava tomar uma atitude, que eu não podia deixar essa situação passar em branco, não pela vingança, não pelo ódio, mas pela minha dignidade, pela necessidade de mostrar para eles que mãe não é mobília velha que se joga fora quando não serve mais. Cheguei em casa naquele dia determinada a fazer alguma coisa. Mas o quê? Como que uma mãe traída pode reconquistar o respeito do próprio filho? Como que eu podia fazer eles entenderem a dor que me causaram sem parecer vingativa ou manipuladora? E foi quando eu lembrei de uma coisa que minha própria mãe sempre dizia: Natália, às vezes a gente precisa se afastar para as pessoas sentirem nossa falta. Será que era isso que eu precisava fazer? Me afastar. Parar de correr atrás? Parar de tentar consertar a relação? Então eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, decidir dar um tempo para eles. Não por vingança, mas por amor próprio. Se eles queriam uma vida sem minha presença, eles iam ter exatamente isso, pelo menos por um tempo, para ver se realmente era isso que eles queriam. Parei de ligar, parei de mandar mensagem, parei de aparecer na casa deles. Quando o Mateus ligava, eu era educada, mas distante. Oi, filho, tudo bem? Que bom te ouvir. Só isso. Não perguntava da Bianca, não perguntava dos planos deles, não dava opiniões não solicitadas. Nada. E sabem qual foi o resultado? No começo, nada. Mateus nem percebeu que eu tinha mudado meu comportamento. Continuava ligando esporadicamente, me tratando como se nada tivesse acontecido, como se me excluir do casamento dele fosse normal, como se a mágoa que eu estava sentindo fosse frescura. Mas depois de 2 semanas ele começou a perceber que algo estava diferente. Mãe, você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Não, filho, está tudo normal. Mas você não tem perguntado da Bianca. Vocês não queriam que eu desse opinião sobre a vida de vocês. Então estou respeitando isso. Ele ficou sem resposta. E percebi que estava começando a entender que ações têm consequências. Mas, gente, deixa eu contar para vocês uma coisa: esse período de afastamento foi o mais difícil da minha vida. Porque meu instinto de mãe era ligar para ele todo dia, perguntar se ele estava bem, se estava comendo direito, se precisava de alguma coisa. Era uma luta diária contra mim mesma. Mas eu sabia que precisava ser forte. Por mim. Pela nossa relação. E foi durante essa fase que descobri algo importante. Eu tinha uma vida além do meu filho. Comecei a sair mais com as amigas. Voltei a fazer coisas que gostava. Comecei um curso de inglês, me inscrevi numa academia, comecei a cuidar melhor de mim mesma. E sabem o que aconteceu? Comecei a me sentir mais confiante, mais independente e mais respeitada. Porque quando a gente se respeita, os outros também passam a nos respeitar. Mas a grande virada da nossa história aconteceu 2 meses depois do casamento deles.
Era uma quinta-feira chuvosa quando meu telefone tocou às 9 da noite. Era o Matheus, mas a voz dele estava diferente, estava fragilizada. Mãe, você pode vir aqui em casa? Eu preciso conversar com você. Meu coração disparou. Será que tinha acontecido alguma coisa? Filha, aconteceu alguma coisa grave? Não, mãe. É que eu preciso da sua ajuda. Ajuda? Meu filho estava pedindo minha ajuda? O mesmo filho que me considerava controladora estava pedindo minha ajuda. Cheguei na casa deles em 15 minutos. A Bianca não estava. Onde está a Bianca? Ela foi para a casa da tia dela. A gente brigou. Brigaram? Nos primeiros 2 meses de casamento, brigaram por causa do quê? E então meu filho me contou algo que eu jamais imaginava. Mãe, a Bianca não está feliz comigo. Ela disse que eu sou imaturo, que não sei tomar decisões sozinho, que sempre preciso da aprovação dos outros. Espera aí. A mesma Bianca que disse que eu era controladora estava chamando meu filho de imaturo? E o que mais ela disse? Ela disse que está arrependida de ter se casado comigo. Que pensava que eu fosse mais independente. Independente? Gente, vocês estão entendendo a ironia dessa situação? A Bianca conseguiu o que queria, um marido sem a influência da sogra. E agora estava reclamando que ele não sabia tomar decisões sozinho. Era como se ela quisesse que ele fosse independente de mim, mas dependente dela. Mãe, eu acho que cometi um erro muito grande. Que erro, filho? O erro de te afastar da minha vida, o erro de escutar ela ao invés de escutar meu coração. O erro de achar que você era controladora, quando na verdade você sempre foi minha melhor conselheira. Nesse momento eu senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque meu filho estava reconhecendo o erro dele. Tristeza porque ele teve que passar por essa dor para perceber. Mateus, você sempre vai ser meu filho. E eu sempre vou te amar independente dos erros que você cometer. Mãe, eu quero que você saiba que me arrependo muito de não ter te convidado para o meu casamento. Foi a pior decisão da minha vida. Você devia estar lá. Você mereceu estar lá. Essas palavras que eu tanto precisava ouvir finalmente saíram da boca dele. Mas sabe o que é interessante? Naquele momento eu já não sentia mais tanta raiva. A dor ainda estava lá, mas a raiva tinha passado. E agora, filho, o que você vai fazer? Eu não sei, mãe. A Bianca disse que quer uma separação. Disse que não me ama mais. Não ama mais. Em 2 meses? Gente, será que ela algum dia amou meu filho de verdade? Ou será que ela só queria sair de casa, ter independência financeira e pronto? Durante as semanas seguintes, a situação foi ficando cada vez mais clara. Bianca não voltou para casa. Ela ficou morando com a tia e mandava mensagem para o Matheus sobre separação, divisão de bens e essas coisas. E o mais impressionante, ela nem tentou conversar comigo sobre a situação. Como se eu não existisse, como se eu fosse realmente um móvel da família. Mas a cereja do bolo dessa história toda aconteceu 3 meses depois. O Matheus e a Bianca tinham se separado oficialmente. Ele estava morando sozinho, tentando reconstruir a vida dele. E eu, claro, estava ajudando ele nesse processo. Não por vingança contra a Bianca, mas porque ele é meu filho e eu o amo incondicionalmente. E então, numa sexta-feira de manhã, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô, dona Natália? É a Bianca. Bianca? A mesma Bianca que me excluiu do casamento do meu filho? A mesma que disse que eu era controladora? A mesma que me tratou como se eu fosse um problema. Oi, Bianca. Dona Natália, eu queria conversar com a senhora. Será que a gente pode se encontrar? Conversar? Agora ela queria conversar comigo? Depois de 3 meses de separação? Bianca, do que você quer conversar? É sobre o Matheus. Eu percebi que cometi um erro muito grande. Eu quase caí da cadeira. Ela tinha percebido que cometeu um erro. Que erro? Me excluir do casamento? Tratar meu filho mal? Destroçar nossa família? Que erro, Bianca? Dona Natália, eu quero pedir perdão para a senhora e para o Matheus. Eu fui muito injusta com vocês dois. Injusta? Essa era uma palavra muito suave para o que ela tinha feito, mas eu resolvi escutar. Talvez ela tivesse alguma explicação que fizesse sentido. Tá bom, Bianca, vamos conversar. Marcamos de nos encontrar numa lanchonete perto de casa. Quando eu cheguei lá, a Bianca estava diferente, mais magra, com olheiras claramente abatida. E sabem o que ela me disse? Que durante esses 3 meses separada, ela percebeu o quanto o Matheus era um homem bom. Que ela tinha encontrado outros caras, mas nenhum tratava ela com o carinho e a dedicação que meu filho tratava. Dona Natália, eu fui muito boba, muito imatura. Eu achava que o problema da nossa relação era a senhora.
Achava que o Mateus era dependente demais da senhora, mas agora eu percebo que não era dependência. Era amor, era respeito, era uma relação saudável entre mãe e filho. Saudável? Ela finalmente tinha entendido que nossa relação era saudável? E por que você pensava que era problema, Bianca? Porque eu nunca tive isso, dona Natália. Minha mãe morreu quando eu era nova. Eu não sabia como era ter uma mãe presente e carinhosa. Então, quando eu vi o Mateus com a senhora, eu sentia inveja. Inveja? Ela estava com inveja da relação que eu tinha com meu filho? Bianca, você sabia que podia ter participado dessa relação, que eu sempre tentei te incluir? Eu sei, dona Natália. E foi exatamente por isso que eu me senti mais confusa ainda. A senhora me tratava bem demais, melhor do que eu merecia. E eu não sabia como lidar com isso. Gente, vocês conseguem acreditar? A Bianca estava confessando que me excluiu do casamento porque não sabia lidar com o amor que eu sentia por ela. Porque ela não estava acostumada a ser amada por uma figura materna. Ela destruiu nossa família porque não conseguia processar o carinho que eu tinha por ela. Dona Natália, eu quero que a senhora saiba que eu me arrependo muito do casamento escondido. Muito mesmo. A senhora mereceu estar lá. A senhora sempre foi uma segunda mãe para mim, mesmo quando eu não sabia reconhecer isso. Uma segunda mãe, ela finalmente estava reconhecendo isso? Depois de toda a dor que ela me causou? Bianca, você sabe que me excluir do casamento foi a coisa mais cruel que você podia fazer comigo? Eu sei, dona Natália, e eu não tenho desculpas, não tenho justificativas. Foi pura imaturidade minha. E então veio a parte que eu nunca esperava ouvir, dona Natália, quero reconquistar o Mateus. Mas eu sei que só vai dar certo se eu tiver a bênção da senhora, se eu tiver o perdão da senhora, porque agora eu entendo que a senhora faz parte da vida dele. E se eu quero estar na vida dele, eu preciso aceitar e respeitar isso. Ela queria meu perdão? Minha bênção? A mesma pessoa que me considerava um problema agora, estava pedindo minha aprovação para voltar com meu filho. A vida realmente dá muitas voltas. Bianca, o que você quer de mim? Eu quero que a senhora me perdoe. E quero que a senhora me ensine a ser uma boa nora, a ser uma boa esposa. Porque eu percebo agora que a senhora sempre tentou me ensinar, mas eu estava surda para aprender. Gente, eu confesso que fiquei muito emocionada naquele momento, porque ver alguém reconhecendo os próprios erros e pedindo perdão de forma sincera é uma coisa muito rara nos dias de hoje. Muito rara mesmo. Bianca, você machucou muito meu coração. Eu sei, dona Natália, e eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. E sabe o que eu fiz? Eu perdoei. Não porque ela mereceu o perdão, mas porque eu mereceu a paz. Porque guardar rancor não ia mudar o que tinha acontecido. E porque no fundo eu sempre soube que ela era uma menina ferida que precisava de amor e orientação. Bianca, eu te perdoo. Mas quero que você entenda uma coisa. Se você voltar com o Mateus, nós três vamos ser uma família. Você não vai conseguir me afastar dele. E eu não vou tentar te afastar dele. A gente vai ter que aprender e dividir o amor dele de forma saudável. Dona Natália, é exatamente isso que eu quero aprender. Como dividir, como conviver, como respeitar a senhora sem me sentir ameaçada. Ameaçada? Ela finalmente tinha entendido que eu nunca fui uma ameaça. Eu sempre fui um apoio. E hoje, 6 meses depois dessa conversa, eu posso dizer que nossa família está mais unida do que nunca. O Mateus e a Bianca reataram um relacionamento. Eles fizeram uma cerimônia simbólica onde eu estava presente, participei de cada momento. Foi o casamento que eu sempre sonhei para meu filho. A Bianca mudou completamente. Ela me liga todo dia. Me pede conselhos, me inclui nos planos deles. E sabe o que é mais bonito? Ela aprendeu que sogra não é rival. Sogra é aliada, é apoio, é amor multiplicado. E eu aprendi que às vezes a gente precisa passar pela dor para crescer. Que às vezes a gente precisa se afastar para as pessoas sentirem nossa falta. E que o amor verdadeiro sempre vence no final. Obrigada, Detetive Rex, por me deixar compartilhar essa história com seus ouvintes. Foi muito libertador poder falar sobre tudo isso. E para quem está passando por alguma situação parecida, não desistam do amor. Às vezes as pessoas precisam de tempo para amadurecer, precisam de espaço para sentir nossa falta. Mas se o amor for verdadeiro, eles sempre encontram um jeito de vencer. Que história incrível, dona Natália! Isso mostra como o amor de mãe pode transformar até os corações mais duros. Pessoal, se essa história tocou vocês tanto quanto tocou a mim, deixem aquele like agora, se inscrevam no canal e compartilhem com pelo menos 5 pessoas que precisam ouvir essa lição de vida. E comentem aí embaixo, qual foi a parte que mais emocionou vocês? Eu sou o Detetive Rex,
Até o próximo caso do nosso podcast e fiquem com mais 2 casos imperdíveis a seguir.